Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Eu queria quebrar mais um paradigma, que é um paradigma que se perpetua muito na cabeça das pessoas desde sempre esse condicionamento mental foi imposto a nós, certo? E a gente foi aceitando passivamente sem fazer um pensamento crítico, pensar se aquilo ali era bom ou não. Muitas dessas coisas são vendidas como sagradas para nós e a gente acha que realmente são sagradas. Por quê? Porque a nossa cultura ela é moldada. A nossa cultura ela é influenciada de certa forma pelo pessoal que controla o mundo. Então eles podem, dentro da nossa cultura, colocar muitas coisas, certo? Eles podem colocar o que eles quiserem para o povo cultuar, certo? Todo tipo de paganismo. E a gente está envolvido com esse tipo de adoração. E por quê? Porque eles também estão envolvidos, eles adoram esses tipos de coisas desde a antiguidade. Então a gente vai falar sobre a aparência do Messias e a gente vai responder uma pergunta. O Messias ele era loirinho, de olho azul? Será que essa imagem que a gente sempre vê, será que isso representa a realidade? Ou será que a realidade é diferente? Bom, vamos por partes. Bom, então, vem a pergunta. Será que isso aqui que a gente vê, ó, esses dois tipos de imagem aqui que a gente está muito condicionado a ver sempre na religião, a gente está acostumado a ver em templos católicos, né? A gente está acostumado a ver um tipo de adoração por trás dessa imagem aqui. Mas aí vem a questão, o que será que está por trás desse tipo de imagem? Por que esse interesse em fazer com que as pessoas cultuem tanto isso aqui? Pois bem, será que isso aqui representa a realidade? Por exemplo, o Messias aqui, ó, será que ele fazia sinal maçônico? Parece que não. Será que o Messias ele fazia esses tipos de sinais? Será que o Messias ele tinha esses traços e feições femininas? Será que o Messias ele era branquinho, caucasiano, de olho claro, cabelos loiros, lisos? Será que ele era dessa forma? Vamos lá, vamos pensar. O Messias ele era da tribo de Judá, certo? Pois bem, o Messias ele nasceu na cidade de Nazaré, certo? Ele nasceu em Israel. Pergunta: na Bíblia, se vocês forem ler, a Bíblia sempre dá indicações de que o povo egípcio era semelhante ao povo israelita, tá? O povo israelita da Bíblia. Então sempre dá indicação em vários versículos que o povo egípcio era idêntico ao povo israelita. Era assim parecido. Então vem a pergunta, se o Messias nasceu no Oriente Médio, se ele era da tribo de Judá, e todo mundo sabe qual é o tipo de característica física e aspecto físico e a cor da pele original de quem era da tribo de Judá, certo? Todo mundo sabe. Então vem a pergunta, será que o Messias tem esse tipo de aparência aqui? Será que isso aqui representa a realidade? Ou será que o interesse deles é ocultar a história? É uma pergunta. Então é uma coisa que a gente tem que começar a analisar criticamente. Por quê? Porque eu mesmo, pessoas como eu, já aceitei isso aqui como realidade. Pensava que isso se tratava da realidade. Claro, quando ainda não tinha o senso crítico, né? Quando ainda não tinha discernimento, né? Quando eu ainda não estava desperto de toda essa matrix. Pois bem, mas a gente tem que pensar assim criticamente em cima disso, porque a gente vê que há um culto por trás disso. A gente sabe que até o fato de ter imagens é proibido, a gente não deve ter imagem nenhuma. Mas isso aqui já mostra o que? Um tipo de condicionamento mental que tem por trás dessas imagens. Porque ele não fazia sinal maçônico, ele não vê esses tipos de roupas aqui. Provavelmente esse coração com essa chama acima do coração, para mim isso é algum tipo de simbolismo, certo? E sinal maçônico, cabelos lisos assim, compridos, cabelos lisos loiros, de olhos azuis. Então, claro, a gente sabe que isso aqui não se trata da realidade. O Messias ele não era dessa forma e a gente vai ver já já mais coisas de como ele era realmente. Bom, então, a gente sabe que no mundo de hoje a gente está rodeado de mentiras, certo? O mundo é uma grande mentira. E a gente sabe que uma mentira contada 1000 vezes, ou mais de 1000 vezes, torna-se verdade, absolutamente verdade. E aquele que propagar a verdade parecerá louco, certo? O que eu estou fazendo hoje? Estou ofendendo alguém? Não, estou passando unicamente a verdade. Só a verdade e nada mais, certo? E tudo isso aqui faz sentido com a Bíblia e tudo isso aqui tem lógica. As pessoas acham que essas imagens representam a realidade, mas a gente sabe que, bom, eu sei que isso não se trata da realidade, certo? E a gente tem que quebrar alguns paradigmas, certo? Por quê? Porque é importante a gente saber isso aqui, a realidade por trás disso, para a gente saber a história verdadeira. Então é bastante importante a gente saber a história. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os índios Cherokees, certo? E falei que os índios Cherokees, eles podem ser uma das tribos de Israel. Uma parte de uma das tribos de Israel que se espalharam pelo mundo, certo? Porque eles acreditam que o nome do Criador é Yahuwah,
certo? E eu já fiz aqui vídeos sobre o nome do criador, certo? Então, a gente tem que entender que a história verdadeira, ela não chega até nós, certo? E o pessoal a todo custo tenta ocultar isso, percebe? Bom, aqui eu vou dar um exemplo de como a nossa cultura é moldada, certo? Por exemplo, aqui você vê, ó, aqui são imagens de algum tipo de novela, certo? Alguma dessas novelas que passam na Record, certo? Recordando o Egito antigo, ou essas novelas aí bíblicas que falam do Egito. Então vocês podem ver que eles sempre retratam o pessoal do Egito, eles sempre mostram o pessoal do Egito branquinho. Mas vem a pergunta sincera, será que o pessoal do Egito é branquinho dessa forma aí? Como se fosse italiano? Como se fosse português? Será que eles eram branquinhos? Será que eles tinham pele clara? Os egípcios? Vem a pergunta, o que será que tem? Por que a intenção de colocar isso aqui? Por que mudar o aspecto físico dos egípcios? Por que eles têm que esconder? Percebe? A gente tem que pensar, a gente tem que botar a cabeça para funcionar. Por quê? Porque nada disso aqui faz sentido. A realidade é totalmente diferente, a gente vai ver já já. Então é a pergunta, será que os egípcios eram dessa forma aqui? A gente vai ver já já se eram ou não. Então isso aqui é só para vocês entenderem um pouco de como a cultura é moldada, certo? Então você vai percebendo que tipo assim, realmente faz sentido eles realmente controlarem a situação, eles controlarem o jogo, eles controlarem a história verdadeira, entende? Então aí mais exemplos, ó. Sempre em novelas assim que remetem ao Egito, eles sempre botam pessoas para ilustrar, botam sempre pessoas brancas, já perceberam? Ou seja, sempre há esse condicionamento mental de fazer as pessoas acharem que os egípcios são brancos. Então a gente olha esse tipo de coisa e a gente pensa, pô, se os caras sempre mostram os egípcios como brancos pra gente, se a televisão tá nos condicionando a pensar dessa forma, pô, então quer dizer que realmente os egípcios são brancos, certo? Você vai pensar dessa forma, mas a gente sabe que não é assim, porque a televisão nem sempre remete à realidade. Quer dizer, quase nunca remete à realidade, né? Mas é isso. Ó, então, mais uma vez, ó, mais condicionamento mental através de filmes. Filmes sempre condicionando a mente das pessoas, né? Então, pois bem, então aqui vocês veem, ó, no filme Deuses do Egito, eles colocam o ator lá branquinho, né? Pessoal tudo branquinho. A Cleópatra aqui, ó, eles colocam a Cleópatra branquinha também, né? Então, vem a pergunta, se o Egito, o povo do Egito tem a similaridade com o povo israelita, eles estão localizados no Oriente Médio, onde faz um sol rigoroso, certo? Lá a temperatura é tipo assim, quente pra caramba. Vem a pergunta, será que lá o povo é tudo branquinho assim como eles mostram nos filmes? Ou será que eles estão tentando ocultar a história verdadeira? É a pergunta, será que os filmes representam a realidade? Será que o que a gente vê na nossa cultura é realidade? Pois bem, então a gente tem que pensar sobre isso. Então a gente sempre recebe esse tipo de imagem, sempre esse tipo de indução a acreditar nisso aqui. Bom, aqui a gente vê, ó, o pai, o filho e a mãe, né, como se fosse representando a Trindade. Bom, a gente sabe que a Trindade é paganismo, eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre a Trindade, podem esperar. Bom, então vocês veem que eles colocam sempre todo mundo branquinho, com traços assim calmo, né, cabelos longos assim loiros, de olhos claros. Será que eles eram assim caucasianos, aparência assim de europeu, olho claro? Será que faz sentido isso? Será que isso representa a realidade? A gente vai ver então. Pois bem, então, o que a gente vê aqui? A gente vê algo muito interessante. Bom, a gente vê nessa imagem aqui, ó, gravuras, certo? Gravuras de povos de civilizações antigas, certo? E todas essas civilizações que faziam esse tipo de gravura, eles sempre ilustravam o Egito dessa forma, certo? Vocês podem ver aqui, ó, eles aqui num tipo de caravana. Vocês veem aqui, olha como é que era a cor original do povo. Vocês estão vendo algum tipo de branquinho aqui? Vocês estão vendo alguma pessoa branquinha, do olho claro, do cabelo lisinho, loirinho? Não. Olha outra gravura aqui, ó, das mulheres, ó, como eram as mulheres no Egito. Olha como é que se parece muito com uma mulher desse tipo aqui, ó, com cabelos de cabelo curto, certo? Com cabelo assim cacheado, certo? Com tranças, ou seja, esse é o povo verdadeiro egípcio. Isso é o retrato original do povo egípcio. É assim que o povo egípcio é.
Claro que não é todos que são negros, claro, tem alguns, tem variações. Tem algumas regiões do Egito que tem pessoas que são, vamos dizer assim, são pardas, certo? Mas as pessoas são mais puxadas pro pardo, assim, pro negro, do que pro branco, certo? É muito difícil você ver um branco. Até tem, mas é difícil. Mas geralmente a maior parte do povo egípcio é negro. Por quê? Porque o povo israelita era negro, certo? A gente tem que começar a tirar esse condicionamento mental que as religiões, que a televisão, que toda a cultura passa pra nós. Porque a gente sabe que a cultura não é... Essa cultura que a gente tem não representa a realidade, certo? Porque isso aqui que eu tô mostrando faz parte da história original. Porque isso aqui são gravuras antigas, certo? Então aqui, ó, mais alguns exemplos, ó, de ilustrações de gravuras dos tempos antigos, ó. Olha como é que eles representam o povo israelita. Olha o tipo de característica deles. Olha o tipo de etnia que eles tinham, totalmente diferente do que a cultura mostra pra nós, certo? Então, esse vídeo serve para quebrar paradigmas, certo? A gente vê que a história verdadeira, a realidade, ela é incompatível com o que nos mostram, certo? Então, por aí a gente já tem que começar a botar a cabeça para funcionar e fazer perguntas. Então, o que eu tô mostrando aqui é unicamente a verdade, certo? Isso aqui que eu tô mostrando é o que não nos mostram através dos filmes, não nos mostram através das religiões, certo? Eles sempre nos mostram um Messias, eles sempre dizem que o povo israelita, eles acham que são branquinhos, o Messias eles acham que eram branquinho, certo? Eles acham que o Messias era branquinho, ou seja, o Messias nasceu no Oriente Médio, certo? Era da tribo de Yahudá, né? Judá, e ainda assim o pessoal acha que é branquinho, percebe? Ou seja, isso aqui que eu estou mostrando são gravuras que a gente não aprende, quase não aprende nas escolas e muito menos na religião e muito menos em filmes, certo? Há um grande interesse em ocultar esse tipo de coisa aqui que eu estou mostrando, certo? E a gente vai ver mais coisas. Então a gente vê que isso aqui é muito interessante e nos ajuda a explicar a realidade. Então são tipo de imagens ou tipo de pesquisas, estudos como esses que nos faz juntar a peça do quebra-cabeça, certo? E reconhecer a realidade que não chega até nós. Pois bem. Então vocês podem ver aqui que vocês estão vendo algum branquinho? Vocês estão vendo algum loirinho de olho azul, caucasiano? Não, vocês veem que os povos, os egípcios, que faziam parte das civilizações antigas, né, os nossos antepassados, os antepassados egípcios e israelitas, eles eram dessa forma, certo? Por isso que todas as ilustrações mostram ele dessa forma, justamente, certo? Então, isso aqui são registros da história verdadeira. Então, mais um artefato histórico aqui, ó, que nos evidencia a realidade. Bom, isso aqui é uma ilustração antiga do Museu do Cairo, no Egito, tá? Lá no Museu do Cairo. Então vocês podem ver aqui, ó, é uma representação, uma ilustração do Messias e os apóstolos. Então vocês podem ver que parece que os apóstolos, eles tinham o quê? Cabelo, assim, Black Power, né? Então vocês podem ver que todos eles tinham uma aparência mais escura. Inclusive aqui a representação do Messias, então parece que o próprio Messias tinha uma pele mais escura. Certo? Então vem a pergunta, você tá vendo aqui, ó, algum loirinho? Você tá vendo algum branquinho, alemão, caucasiano? Você tá vendo algum ariano aqui? Não, né? Então, é o que eu tô falando, isso aqui são coisas que não chegam até nós. Então vem a pergunta principal, será que só a aparência do Messias foi mudada propositalmente? Bom, então, olhe para a aparência do povo egípcio, que também nos mostra o mundo real, nos mostra a realidade. Certo? Então tudo isso aqui se trata o quê? Da realidade que não chega até nós. Então isso aqui é importante para o quê? Para a gente entender a história verdadeira, certo? Porque a gente não entendendo a história verdadeira, é mais fácil da gente ser enganado, certo? Da mesma forma que nós fomos enganados durante todo esse tempo acreditando nas imagens que eles sempre nos mostraram e a gente sempre foi acostumando isso a pensar nisso como realidade, certo? É sempre assim. Pois bem. Então aqui, ó, mais uma ilustração histórica, certo? Relatando o Egito Antigo. Então vocês podem ver como é que eles eram. Eles tinham uma pele mais escura, uma feição mais escura, certo? Então esse é o verdadeiro retrato do povo egípcio, certo? Esse é o verdadeiro retrato do povo egípcio. Esse é o verdadeiro retrato do povo que nasce no Oriente Médio, que nasce naquela região. A Bíblia ela tem vários respaldos que dizem vários resquícios que dizem que o povo israelita é semelhante ao povo egípcio, certo? Em algumas situações. Então isso aqui já nos mostra que realmente tudo que a gente aprendeu de fato é uma mentira. Bom, então vamos ver um pouco o que diz a Bíblia.
Bom, isso aqui é uma imagem do Messias, certo? O Jesus que a religião prega para nós, né? Todo o paganismo do catolicismo, certo? Eles pregam para nós o Messias dessa forma, e aqui está uma ilustração de como seria ele verdadeiramente. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim, ó: os cabelos de sua cabeça eram como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Por que ele tinha essas características? Porque aqui ele já estava revestido de glória, né? Já tinha recebido o corpo glorificado. Porque isso aqui foi a visão que o profeta, que o apóstolo Yahu Hanan teve, né? João, do Apocalipse. Então descreve o Messias com cabelos brancos, como a neve, e olhos de fogo, certo? E esse é o verdadeiro Messias, o nosso Salvador, que é Yahusha, certo? Yahushua HaMashiach. Então, é bom a gente adotar isso aqui como realidade, porque a gente vai vendo que a Bíblia nos ajuda a entender esse ponto de vista também. Bom, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, a maioria das pessoas estão acostumadas a acreditar que o povo escolhido é esse aqui, ó, esses judeus, certo? Branquinho, os caras lá, tipo assim, tudo branco, etc e tal, cabelo claro, alguns. Então, e aqui do lado tá o que? A tribo de Yahudá, certo? Que seria o verdadeiro povo escolhido, os israelitas. Essa é a verdadeira feição, esses são os verdadeiros traços e características do povo israelita. Eles eram negros. Então, essa aqui é a tribo de Judá, né? Yahudá, o Messias era da tribo de Yahudá, então, logicamente, se a gente usar a lógica, tudo indica que ele era da mesma forma. Então, esses judeus aqui, eles não são o povo escolhido, tá? Isso aqui é uma grande enganação. O povo escolhido é o povo israelita, só que hoje em dia é Israel espiritual, certo? E as 12 tribos de Israel estão espalhadas pelo mundo, então o Messias voltará para resgatar as 12 tribos. E aqui do lado a gente vê uma foto de Maria, né? Seria a mãe, representando a mãe do Messias, e aqui ele no colo. Vocês vê um bebê branquinho, loirinho, né? Aparência de polonês, de alemão, né? Tudo bem. Na imagem tá quem? Miriam, né? Que é o nome de Maria. Seria o original Miriam em hebraico. Então vocês podem ver ela negra, segurando um bebê assim, o Messias, né? Negro também. Então a gente consegue distinguir o verdadeiro do falso. Então a gente pode aqui com essas imagens identificar qual que está mais perto da realidade e qual que está menos perto, certo? Então, acho que é isso. Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. O Messias, ele não era branquinho, ele não tinha traços italianos, ele não tinha traços alemães, ele não tinha traços femininos, muito menos fazer sinal maçônico. Isso se chama profanação. Tudo isso que a gente vê, que representa o Messias, etc e tal, que a gente aceita como sagrado, são profanações. Apenas isso e unicamente isso. Profanações, certo? Pois bem. Bom, então vamos responder algumas perguntas. Bom, então a pergunta é o seguinte. Quer dizer, responder uma pergunta. Desculpa. Então a pergunta é o seguinte: por que esse encobrimento da aparência dos egípcios, então? Então algumas respostas aqui pra gente pensar. Bom, este encobrimento da real aparência dos egípcios deve-se ao fato de que eles tinham semelhança física com o povo israelita, certo? Pois bem, Maria e José foram com o Messias, bebê, né, para o Egito se esconder e não se destacar lá. E isso está descrito em Mateus capítulo 2, versículo 14. Pensa só, se o Messias era branquinho, loirinho, Maria e José eram branquinhos, loirinhos, por que eles iam se esconder no meio da multidão lá no Egito, sendo que eles tinham uma aparência destacada? Não faz sentido, se a gente for usar a lógica, não faz sentido nenhum. Bom, então, quer dizer, quando os irmãos de José não o reconheceram e confundiram ele com um egípcio, em Gênesis capítulo 42, versículos dos 6 ao 17, certo? Porque José estava diferente, tinha cortado o cabelo, tinha cortado a barba, tinha adotado a aparência e estilo dos egípcios, então os irmãos acabaram não reconhecendo ele, certo? Então pensa só, se ele fosse branquinho e loirinho, por que os irmãos iam ter dúvida de reconhecê-lo? Percebe? Ou então, quando os israelitas foram enterrar o patriarca Jacó e foram confundidos com uma caravana de egípcios. Em Gênesis capítulo 50, dos versículos 7 a 11. Eles vão lá, né? Eles foram confundidos, as pessoas viram eles lá, né? As pessoas pensavam assim, ué, por que os egípcios andam tão tristes, né? Ou seja, por que eles foram confundidos se eles eram todos branquinhos e loirinhos?
Percebe? Então, pela Bíblia, né? Pela Bíblia fica claro pra gente que os egípcios e os israelitas eram fisicamente parecidos, certo? E espero que isso tenha ficado bem claro para todo mundo. Então esse é o grande contraste entre a mentira e a verdade, certo? Então a gente é condicionado a aceitar isso, o povo todo branco, aparências italianas, feições italianas, né? Como se eles fossem romanos. E aqui a gente vê um povo verdadeiramente israelita com aparência negra, certo? Povos do Oriente Médio, etc e tal. A gente vê que faz muito mais sentido e a gente vê que esse paradigma acaba de ser quebrado. Bom, então em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então, qual é a cor da pedra de jaspe e sardônica? Então é isso aqui, ó. É uma cor assim, é como se fosse um marrom, mas um tipo mais escuro. Então você vê aqui, ó, como é que é o menino, ó. Ele é mais ou menos da cor da pedra de jaspe, sardônica. Olha como é que é a cor do menino. Pergunta, ele é branquinho, loirinho, do olho claro? Não. Vocês vê que ele tem uma pele escura, certo? Naturalmente ele é negro. Então, o Messias, ele era dessa forma provavelmente. Por quê? Porque a Bíblia também registra isso, certo? Bom, então acho que é isso. Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. É bom quebrar alguns paradigmas para a gente entender a história verdadeira. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.